Então, na última aula, nós tínhamos ali tínhamos aqui, ó, a gente viu na última aula a atividade, fala, estou mandando atividade para ser feita em PDF, por ter uma quantidade de questões grandes, ela terá um prazo maior. Então, no caso, esse aqui seria o quê? Estou mandando em PDF, o que seria uma atividade, que é exatamente como se fosse a prova, uma possível prova que a gente viria a ter aí, né? Caso a gente tivesse as aulas e tudo mais, né? Mas como decidimos pela aula, aqui está a prova, possível prova, né? Então ele estou passando como uma atividade, ele serve como uma revisão, para a gente revisar aí todo o conteúdo que foi estudado. Então eu vou resolver com vocês algumas questões e eu vou dando tempo aí para vocês fazerem tudo mais, né? Afinal tem um prazinho bom. Então são aí 8 questões. Então vamos fazer aquela revisão simples. Então, questão número 1. Considere um bloco de 5 kg que está sendo puxado por uma força de 50 newtons. Sabendo que o coeficiente de atrito é 0,5, qual a aceleração dele? Então, lembrando que essa atividade ela tem que ser entregue, tudo bem? Então, na questão número 1, nós temos ali 5 quilos e como ele está sendo puxado com uma força de 50 newtons, então ele pergunta qual a aceleração do corpo. Então vamos lá. A aceleração do corpo, só a gente pensar aqui, ó, no vídeo. Né, talvez... Acho que está tranquilo. Dá para enxergar bem? Dá para enxergar ou quer que eu abaixe mais a câmera? E aí, gente? Não dá pra enxergar. Dá para enxergar? Então vamos lá. Ele pede para calcular a aceleração. Então o primeiro passo que ele fornece para a gente, ele fornece o coeficiente de atrito, que é 0,5. Então o que isso significa? Significa que existe atrito. E o atrito ele vai estar sempre para onde? Contrário ao movimento. Se eu tenho uma força que está sendo aplicada para a direita, significa que ele vai se mover para a direita. E a força de atrito ela vai estar apontada para onde? Para trás. Certo? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho a minha força peso, tenho a minha força normal. Então, conforme ele se movimenta, as únicas forças que vão gerar movimento são essas duas aqui, ó, porque são elas que vão fazer o corpo se mover. Então, eu posso dizer o quê? Que F menos Φ é igual a massa vezes a aceleração, né? Igual a gente sempre estudou. Quem é a Φ? Vamos calcular aqui, ó. A Φ ela é o μ vezes a normal. Ou seja, se eu for olhar no meu eixo y, eu tenho que a normal menos o peso é igual a zero. Por que zero? Porque ele não se movimenta nesse eixo. Então, normal é igual a peso. Então, eu posso supor que a minha Φ é o μ vezes o peso. No caso, na questão, eu não introduzi a aceleração da gravidade. Mas ele fala aqui no início, ó, considere G igual a 10. Tudo bem? Então, eu não fiquei repetindo para cada uma das questões. Então, quem seria essa Φ? Ela vai ser μ, que é 0,5. Quem é o peso? É a massa vezes a gravidade. Minha massa é 5, gravidade é 10. Então, 5 vezes 10. Então, multiplicando isso aqui tudo, 0,5 vezes 5 vai dar 10, vai dar 5, desculpa. 5 vezes 5, 25. Então, 25 mil. Então, como que vai ficar esse cara? Eu tenho uma força de 50 menos uma força de 25 é igual a massa de 5 vezes a aceleração. Então, eu vou ter 25 é igual a 5A, minha aceleração, 25 dividido por 5. Ou seja, 5.
Então eu vou ter aqui que a minha aceleração vai ser exatamente igual a 5 metros por segundo. Alguma dúvida sobre a resolução da questão? Mas será simples, até. Tranquilo, né? Bem Hum, simplesinho. Então, vamos para a segunda questão. Considere um bloco de 10 kg sendo puxado com uma força de 100. Sabendo que o corpo adquire uma velocidade constante, calcule a aceleração do corpo e o coeficiente de atrito. Então vamos lá. já respondeu, né, praticamente. Isso aí. Então é mais questão de Porque, atenção, né? tipo, se a aceleração do corpo é constante, a aceleração é zero, né? Se a velocidade é constante, sim, a aceleração é zero. Então, como você mesmo disse, se ele tem uma velocidade que ele é constante, a aceleração vai ser zero. Então, já simplifica bastante as coisas. E a massa é 10, né? Então, na letra A gente já tem que a aceleração é zero. Por quê? Porque a velocidade é constante. Então, aqui, ó, na questão 2, eu vou ter uma força F, mesmo caso. Ele vai estar sendo puxado para um lado e a força de atrito está para outro. Então, na letra B, ele pede quem? O coeficiente de atrito. Então, se eu fosse fazer, eu posso seguir essa mesma analogia aqui. Ó. F menos Φ é igual a massa vezes a aceleração. Minha força é quanto? 100 menos a Φ. Minha massa é 10 e a aceleração é quanto? Zero. Por quê? Porque ele está em movimento uniforme. Então, eu vou ter 100 é igual 10 vezes 0, 0. Então, passei o Φ para o outro lado. Então, minha Φ ela vai valer quanto? 100. Agora é só calcular essa Φ. Então, eu vou ter lá Φ é igual a μ vezes normal ou μ vezes o peso. Então, esse cara vai dar o peso é quanto? É a massa vezes a gravidade. Então, 10 vezes 10, 100. Então, eu vou ter 100, que é o da Φ, é igual a μ vezes 100. Logo, esse cara vale 1. Então, essa seria a resposta. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo. Certo? Então, deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Então, a resolução, a prova, ela teria sim essas questões que seriam mais tranquilas. E Mas na claro, prova de sábado vai ser esse conteúdo? faço a menor ideia. Eu tenho que Ah, ver beleza. como que vai ser essa prova sábado. Mas a princípio, não sei, deve ser um simulado, algo do tipo. Pronto. Deu uma aproximada na câmera, que eu acho que agora deve dar uma melhorada. Então vamos lá. Então, o que, que a gente tem aqui? Eu vou fazer mais uma questão com vocês. Ou não. Eu acho que eu vou deixar o resto para vocês tentarem. Deixar vocês tentarem a 4, 5, 6, 7, 8. Que aí, como são 2 semanas, na semana que vem a gente pega e corrige mais elas. Tudo bem? Beleza, beleza. Então, o que, que eu quero Show. mostrar para vocês aqui? Ó. Existe um programa chamado Algodo, que é esse cara aqui, ó. Vocês estão vendo. O que significa o Algodo? O Algodo é como se fosse um Photoshop da física. Ou seja, eu consigo fazer exemplos de física no Photoshop. Então, vou mostrar um exemplo bem simples para vocês. Ó. Imagina o seguinte aqui, ó, eu tenho um bloco. Deixa eu mudar a cor dele aqui. Vou botar um amarelo. Pronto, que aí ficam as cores bem nítidas. Então, o que, que acontece? Esse é um programa de física. Então, se eu pegar, por exemplo, esse bloquinho
e eu apertar play nele, a tendência é o quê? Ele vai agir naturalmente, ou seja, ele vai cair. É para isso que serve. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir essa primeira questão que a gente tinha aqui na prova. O que a questão ela dizia? Eu tenho um bloco de 5 kg puxado com uma força de 50 N e coeficiente de atrito de 0,5. Então vamos lá. Eu tenho esse bloco que ele vai ter uma massa de 5 kg. O coeficiente de atrito, de fricção, é 0,5. Vou tirar aqui a restituição. Restituição que faz ele quicar. E aqui, fricção 0,5. Então tá tranquilinho. E ele é puxado por uma força de 50 newtons. Então, aqui eu vou dizer que esse cara ele tem 50 newtons. Opa. E aqui é só um botãozinho para ele ser puxado. Oh, caramba. Pronto. Então, quando eu aperto X, esse cara ele vai se mover e vai toda a vida, vai embora. Então, o que eu vou fazer mais aqui? Eu vou botar para seguir ele, follow, e eu vou fazer uma propriedade interessante, que vai ser o quê? Eu consigo ver através dele quais são as forças que atuam nesse bloquinho. Olha que interessante, a gente não está estudando força? Então, quais vão ser as forças que vão estar atuando? Eu quero então mostrar todas as forças que atuam nele. Olha que interessante. A força que vai estar atuando, mg, quem é mg? É a massa vezes a gravidade, nosso peso. E, em compensação, olha quem está para cima, a nossa normal. Conforme eu lanço ele para frente, olha lá, eu vou ter uma força que eu estou exercendo, é meu F, tudo bem? E olha quem está aqui para trás, é minha tração. Olha minha tração aqui. Ela é uma força contrária ao movimento. Repara aqui que o que eu estou fazendo? Eita, espera aí que deu uma bugada. Aqui, deixa eu ver. É isso mesmo. Mas essa aí seria força de atrito. Aquele T ali, na verdade, é a força de atrito. Ele só muda a letra. Mas ela é a força de atrito. Tanto que ela só vai existir no momento em que eu apertar o valor da força. Ou seja, Só começar a gosta do gerar o robô. movimento. Tanto que a gente olha aqui, ele está parado. Certo? No momento que eu gero o movimento, estou gerando o movimento. Espera aí, pronto. Estou gerando movimento, apareceu a tração. Parei, ele ficou retinho, tranquilinho. Voltei, ele começou a gerar o movimento. A normal e a tração. Olha lá. Essa setinha, na verdade, ela só está se alinhando. Mas assim, o próprio bloquinho, ele está parado. Quer ver? Vou botar um de referência aqui, só para vocês terem ideia. Pronto. Só como bloquinho de referência. Conforme o movimento, o bloquinho indo para fora. Tá? Então essa setinha é só para ela se alinhar. Não quer dizer que ele está voltando. E algo mais interessante que eu consigo fazer com ele é o que? Eu consigo montar um gráfico de velocidade por tempo. Lembra, vocês chegaram a ver isso com Geraldo, né? Gráficos de cinemática, certo? E eu consigo construir um gráfico de velocidade por tempo. O interessante no gráfico de velocidade por tempo é o que? Se eu tenho uma força atuando sobre ele, eu vou ter exatamente o que? Uma aceleração, concorda comigo? E num gráfico de velocidade por tempo, qual é o valor dessa aceleração? Como que eu calculo essa aceleração? Vocês lembram disso? Num gráfico de velocidade por tempo, como que se calcula a aceleração?
Lembra? Num gráfico de velocidade por tempo, eu tenho o quê? Eu vou ter um comportamento, ó, que ele está em linha reta. Conforme eu acelero, ele vai criar uma curva, ó, tá vendo que ele está criando uma curva? E Professor, nessa curva, ele está aumentando a velocidade. E como que eu calculo a aceleração? A aceleração da velocidade por tempo. Então, se eu fizer a tangente, ou seja, eu fizer ó, um dividido pelo outro, olha quanto que dá o valor de aceleração. Opa, saí para fora do cenário. Só vou voltar aqui, ó. Olha que interessante, ó. Ele vai chegar a uma velocidade e o tempo, não sei se vocês estão conseguindo ler, e a gente tem aqui, ó, dy dx. dy é o meu eixo y, que é a velocidade, metros por segundo. Dx é o meu eixo no eixo x, que é o tempo. Quando eu calculo um sobre o outro, eu vou ter um cara que está em metros por segundo ao quadrado. Olha que interessante, metros por segundo ao quadrado, isso é quem? Minha aceleração. E olha quanto que é o valor da aceleração. 5,0121. Não é exatamente o cara que a gente estava calculando? 5, que foi o que a gente calculou na questão anterior? Não foi? Ou seja, a gente calculou exatamente o cara, igualzinho. Então, ele é um simulador muito bom para esse tipo de exercício. Vamos fazer, por exemplo, a segunda questão. Na segunda questão, ele fala o quê? Que ele tem uma velocidade constante e que ele tem uma força, né? Isso aqui a gente consegue alterar, ó, de 100 newtons. Ó, puxar aqui para cima. Força de 100 newtons. E o coeficiente de atrito dele, a gente achou que era quanto? 1, né? Então, ó, coeficiente de fricção, 1. Beleza. Então, quando eu exercer uma força com ele, o que vai aparecer na velocidade? Vamos fazer um teste? Ó, acelerei. O que está acontecendo com a velocidade? Ó? Ela está aumentando até chegar o quê? Até chegar a força ali de 100. A tendência é o quê? Ih, foi embora. A tendência, eu tenho que aumentar aqui o atrito. Fricção também. Pronto, acho que agora vai. A tendência é o quê? Que ele atinge uma velocidade constante. Então, só limpar aqui o gráfico. Vamos ver se vai. Ó, olha que interessante. Ele conseguiu atingir uma velocidade? Não, ó. Ele acelerou, depois parou. Quanto que é a aceleração ali? Ó? Zero. Olha lá, eu estou acelerando. Ó. Ele se movimenta? Não. Por quê? Porque a força de atrito que está sendo exercida é igual à força que eu estou aplicando. Na verdade aqui... Ah, tá. Deixa eu só editar o carinha. Pronto. Vamos ver se vai. Ó, eu não consigo, o que acontece? Da outra vez eu mudei por quê? Porque ele deu rotacionou e ele caiu no chão. Né? Então, ó, a velocidade que ele vai ter vai ser zero. Por quê? Porque o coeficiente de atrito é 1, ó. Aquele fat, ó, é igual a 1, ó. Olha lá. Então ele não tem velocidade, porque a força de atrito é igual à força que ele está aplicando. Tá vendo que o bloquinho está ali do lado e ele não consegue se mover? Agora se eu fizer o seguinte, se eu pegar esse mesmo cara e eu mudar esse coeficiente de atrito, ó, digamos que ele seja 0,9. Eu vou alterar aqui o do solo também. Não. Restrição 0,9. O que vai acontecer? Quando a gente calculou aquela questão, né, a gente teve ali o quê? Que μ vezes 100, ou seja, μ vezes 0,9 vezes 100, 90. Como eu estou aplicando uma força de 100, o que vai acontecer? Ele vai adquirir velocidade? A princípio vai. Então aqui ele não está adquirindo velocidade. Mas a princípio ele adquire sim velocidade. Exatamente por quê? Porque a força de atrito ela vai ser menor do que a força com que eu estou aplicando. A princípio é isso mesmo. Então, é mais ou menos a ideia que a gente teve.
Pegaram mais ou menos a relação? Então aqueles exercícios onde a gente tinha a parte de forças, vamos fazer uns exemplos bem tranquilos. Ó. Digamos que eu tenho lá um bloquinho em que ele, deixa eu ver, script, é mais fácil fazer isso aqui. Pronto. Então ele está parado. Deixa eu ver se vai soltar. Não. Vai soltar. Então eu tenho que dar um jeito de conectar essa corda. Como é que vai agora? Não. Então, deixa eu ver. É mais fácil fazer isso aqui. Eu pego a corda e passo pelos dois. Mais fácil. Pronto. Então, ó. Eu tenho um cara e ele está sendo puxado por uma corda. A gente já fez vários exercícios sobre isso. Então, quais são as forças que atuam nesse cara? Então, ó, se eu for botar as forças, olha que interessante. Eu tenho a minha força, que seria a minha tração, que aqui ele chama de C. Tudo bem? É só uma letra diferente, mas seria o nosso T. E para baixo eu vou ter quem? A minha massa vezes a aceleração. Olha que interessante. Né? Se a gente tiver aquele sistema que a gente faz, deixa eu ver, de um bloquinho sendo puxado por outro, que é exatamente o que a gente tem ali nas outras questões. Então eu tenho ali um bloquinho, eu tenho uma roldana aqui também. Pronto, conectou os dois, acho que sim, conectou. E eu tenho outro bloquinho que está aqui embaixo. Então, digamos que eu tenho aqui uma cordinha que puxa ele e vai vir aqui para cá, para ele. Então, acontece que eu posso fazer o mesmo sistema. Ó, o bloquinho que está aqui embaixo, ele está puxando de cima lá. Olha que interessante. E eu posso ver, ó, por exemplo, se esse cara aqui tiver atrito, provavelmente ele tem uma fricção de 0,5. Se eu boto uma fricção de 1, ou seja, 1 de atrito, digamos aqui, ó, ele tem 30 quilos, e uma fricção de 1, ó, ele vai ser mais difícil de ser puxado. Ou seja, a aceleração do meu conjunto, ela vai mudar. Deixa eu botar aqui, ó. Forças, aqui, forças que atuam nele, forças que atuam nele. Olha lá, que é a parte que a gente está estudando. Quais são as forças que estão atuando? Olha lá, deu uma pausa aqui, ó. Temos a massa, é a nossa força-peso para baixo. Nesse bloquinho aqui, ó, ele está sendo puxado pela corda. É porque eu não fixei ele no centro de massa, então isso influencia. Então, eu vou ter a tração. Repara que a mesma tração está aqui também, ó. Nesse caso, como a corda não está esticada exatamente, eles não são iguais, ó. Mas a tendência é que os dois caras são exatamente iguais, certinhos. Eu tenho quem? A minha força de atrito, olha a força de atrito aqui, ó, contrário ao movimento. Eu tenho a minha normal para cima. Eu tenho a minha massa vezes a gravidade aqui para baixo. Olha como é interessante. Então, através desse, por exemplo, esse simulador, eu consigo fazer vários sistemas, que é exatamente o que a gente estava vendo.
Se eu quiser, por exemplo, ó, aqui ó, só modifiquei, escalonei ele, o tamanho da seta representa o tamanho da massa, da força. Porque aqui como eu aumentei ele, as forças aumentaram. Mas isso não quer dizer nada não. Quando ele for puxado, ele vai funcionar normalmente da mesma forma. Então, ó, interessante. Se eu tiver um bloquinho em cima, lembra que a gente já estudou com um bloquinho em cima? Deixa eu só mudar a cor. Vou mudar a cor desse cara aqui. Dependendo de qual foi a aceleração, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que esse cara fique e o outro vá embora. Então, ó, coloquei um em cima do outro, ó. Repara que a força dos dois, ó, já cria um atrito e esse atrito já faz o quê? Com que ele pare. Ó. Tanto que o sistema aqui não desce mais. Mas, por exemplo, digamos que a massa desse cara aqui não fosse tão significante, ó, 40 quilos. Vou botar 15 quilos. Pronto. Então, ó, repara que esse cara está puxando os dois, ó. Olha lá, ele está puxando, devagarzinho, mas está puxando. Mas se eu coloco, por exemplo, digamos que esse cara aqui ele tem uma massa absurda, 500 quilos. O que vai acontecer? Até diminuir a velocidade, ele vai puxar, ó, e vai deixar, ele vai puxar e vai andar muito mais rápido do que o vermelhinho, ó. Tá vendo que ele está puxando o vermelhinho indo embora? Ó. Acabou lançando o vermelhinho lá para cima. Ou seja, eu vou ter exatamente aquele efeito, né, que mágico geralmente faz, que ele movimenta, pronto, que ele consegue movimentar, por exemplo, um bloco, alguma coisa muito rápida e ele não se mexe, é exatamente esse tipo de efeito. Ó, aqui eu tenho a força, só deletar ela, ó, a massa dele, deixa eu fazer a outra corda, ó, vai puxar e pum, vai conectar um no outro. Então, ó, conforme ele cai, ó, ele está puxando lá o vermelhinho, ó, e o vermelhinho vai embora. Deixa eu só ajeitar o vermelhinho. Deixa eu botar ele mais aqui, coladinho. Pronto. Acho que agora não vai ter tanto problema. Então, ó, o vermelhinho vai cair. Como a força exercida por esse bloco é muito grande, ó, ele vai deixar o vermelhinho quieto, ó. Ou seja, exemplo simples e parecido que a gente fez. Olha lá. E, por exemplo, nesse caso aqui, se caso a gente quisesse, por exemplo, analisar a força, peraí, pronto. Caso a gente queira, digamos, analisar a força desse cara, deixa eu só botar uma massa menor. Opa. Pronto. Então, ó, aqui a gente tem todas as forças, ó. Repara que quando esse cara conecta o bloquinho verde, ó, foi gerado aqui, ó, uma força normal. Ó. Repara que essa normal ela tá para cima e tá para baixo. Ó. Quando a gente calcula lá as forças que atuam nesse bloco aqui, ó, quais são as forças? Eu vou ter, ó, o peso desse bloco verde, eu vou ter a normal referente a esse bloco, que é exatamente o peso. Por isso que geralmente a gente faz o peso de um mais o peso do outro. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Como é? Tá normal para baixo é o peso? É porque assim, quando a gente calcula a força, esse cara aqui que vai estar encostando para baixo é a normal desse cara. Mas que na verdade é a mesma coisa. Tá vendo que a setinha da normal é igual para cima e para baixo? Quem é a Sim. normal nesse cara? É o peso. Então na verdade a gente só diz que esse cara é o próprio peso. Simples. Tá. Tá? Então, como eu falei sobre a relação lá das forças, uma das próximas matérias que a gente vai começar a estudar é o plano inclinado. O que é o plano inclinado? O plano inclinado,
Isso aqui não está nada inclinado. Ele nada mais é do que um plano que ele tem um ângulo. Então, nisso que ele tem um ângulo, o que vai acontecer com essas forças? Digamos aqui, ó. Vou botar um atrito bem grande para ele não cair. Então, se eu pegar esse bloquinho e soltar ele, ó. Eita, eu esqueci que esse aqui está fixo. Pronto. Ah, esse cara tem uma velocidade inicial. Espera aí. Velocidade, ó. Velocidade 0. Então pronto. Porque ele ainda tinha o movimento do exercício anterior. Então ele vai cair, normalmente. E ele vai descer. Né? Ele está ali, gerando contato. Tá? E pronto. Então, a grande sacada que a gente vai ver no movimento uniforme é o que? É exatamente isso aqui, ó. A minha força-peso ela vai estar apontada para baixo, enquanto a minha normal ela vai estar apontada nessa direção. Repara que agora eles não estão totalmente 90 graus. Ó. Olha aqui a força-peso. Deixa eu até diminuir o bloquinho. Eita. Mais fácil voltar e diminuir. Pronto. Deixa eu já mover ele para baixo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A tendência natural é que esse cara desça. E ele vai descendo toda a vida. Então, as forças que a gente vai ter aqui, ó, olha a comparação das forças. Eu vou ter que a minha força-peso ela está apontada para baixo, a normal ela vai estar apontada para a diagonal e a tração também vai estar apontada para a diagonal. Então, para resolver esse tipo de questão, basicamente a gente tem que mudar um pouquinho a nossa forma de análise. Então, eu vou ter que considerar que o nosso eixo x e y, por exemplo, ele é um pouquinho diferente do que a gente está analisando. Ou seja, é como se eu tivesse exatamente isso aqui, ó. Não, melhor deixar quieto. Eu ia mudar, mas vai fazer diferença. Então, o que eu vou ter aqui? Que a gente vai começar a ver na próxima aula. Eu vou ter a minha força gravitacional para baixo, a normal e a tração para esse canto, e eu vou ter que decompor esse cara, porque como que eu analiso esses vetores? Lembra, como que eu faço soma vetorial? A soma vetorial, ela é Pitágoras, certo? Se ela é Pitágoras, basicamente, o que eu vou ter? Eu vou ter que fazer uma análise aí de um seno ou cosseno. Então, isso é algo que a gente vai começar a ver na próxima aula, porque é exatamente esse tipo de movimento que a gente vai ter para a gente poder terminar de ver os exercícios. Alguma dúvida? Beleza. Então, basicamente aqui a gente tem uma simulação que ele mostra o que acontece. Ó. Eu estou botando um atrito muito grande, por isso que esse cara está parado. Mas se eu não tivesse um atrito tão grande, ó, vou botar um atrito de 0,5. Metade do que a gente tinha. Se eu colocar um atrito metade do que a gente tinha, deixa eu botar aqui. O que vai acontecer? Provavelmente ele vai começar a escorregar. Ó, tá vendo que ele está escorregando? Ó? Olha, aos pouquinhos ele está se movimentando. Ó. Então eu vou ter uma aceleração. E quem vai gerar essa aceleração? Repara que quem está puxando ele para essa diagonal é o peso. Mas não é a minha força-peso. É uma componente dela. Ou seja, seria aí quase que um P seno, um P cosseno, ou seja, o cosseno desse ângulo, o seno desse ângulo. Que aí é a partezinha mais chata que a gente vai ter que analisar. Olha lá, já desceu a barra toda praticamente. Então, a gente tem esse efeito aqui de força e vai embora. Né? Então, o que a gente vai começar a ver vai ser isso.
Eu vou ver se eu pego mais... Na verdade... vou ver se eu passo mais alguns exercícios para vocês. Vou ver se eu encontro lá no livro e eu passo mais alguma coisinha para vocês fazerem. Mas o que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso aqui, ó, a parte do Geraldo. Que vocês estão vendo velocidade, certo? Então, pensa no seguinte caso. Pensa que eu tenho um bloquinho e ele vai ser puxado por uma força, que foi exatamente o que a gente viu. Ou melhor, pensa que eu tenho um bloquinho e ele vai cair. Eu acho que esse vai ficar melhor de visualizar. Aí. Ué. Será que não... tá. Beleza. Então imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um bloco e esse bloco está solto. E eu quero analisar, por exemplo, a velocidade dele, tudo dele. Então eu consigo analisar, por exemplo, todos os efeitos. Ó. Eu sei que a única força que vai estar atuando sobre ele é a força-peso, porque é o que está puxando ele para baixo, ó. Olha lá, mg. E se eu quiser, por exemplo, analisar a velocidade, digamos aqui, ó, tem um gráfico que ele vai analisar a velocidade pelo tempo. A gente sabe o que? Esse tipo de movimento é um movimento uniformemente variado. Logo, o que a gente pode esperar de um gráfico de velocidade por tempo? Podemos esperar o que? Lembra? Qual é a equação que tem que conecta a velocidade com o tempo? É exatamente o que? V igual a V0 mais AT, certo? Ou seja, uma equação de primeiro grau. Então a gente pode esperar que seja uma reta. Já pensa numa posição de distância por tempo. Qual é o gráfico que relaciona uma distância por tempo? É aquele gráfico do sorvetão, concorda comigo? S igual a S0 mais V0, T, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Isso é uma equação de segundo grau. Por ser uma equação de segundo grau, o que a gente pode esperar que seja o gráfico? Uma parábola, certo? Por ser uma parábola, nós podemos esperar o quê? Que ele vai fazer uma curva. Então aqui eu só estou organizando, tirei o atrito, botei a gravidade igual a 10, né? Só para a gente poder analisar. E eu vou botar aqui só diminuir a velocidade. Ó, olha que interessante. O bloquinho ele está caindo, tá? Embora o teto seja preto, ele está caindo. E olha que interessante no gráfico que a gente tem. Eu tenho uma distância, uma velocidade por um tempo, e ele formou o quê? Uma reta. E aqui eu vou ter o quê? Ó? Uma distância por tempo, ele formou uma parábola. E sabe o que é o mais interessante? Ó? Se eu calculo a área desse cara, eu vou ter a distância que ele percorreu, que nesse caso aqui ó, foi de menos 10 metros. Mas se eu pego, por exemplo, esse cara e eu calculo a tangente desse ângulo, ou seja, o y dividido pelo x, eu tenho quem? A velocidade, ou melhor, a aceleração. Então olha a aceleração aqui, ó, 10 metros por segundo. Quem é essa aceleração? Não é a gravidade que está atuando? Então a gente tem uma forma de medir a gravidade. A outra, olha aqui, ó, se eu calculo, por exemplo, nesse cara, o que é distância sobre tempo? Velocidade e distância sobre tempo. Então se eu pego a minha distância e divido pelo meu tempo, eu acho quem? A minha velocidade, né? Então vamos pegar o último ponto aqui, ó. Nesse último ponto ele vai ter uma velocidade, ó, que é o nosso eixo x, de 15,7 metros por segundo. Se eu for pegar nesse cara aqui, ó, quanto que dá o meu y dividido pelo meu x? 15,7. Está negativo porque ele está indo para baixo, certo? Então a gente vai ter essa posição. Nesse caso eu acho que não tem a gravidade, a aceleração. Ó, velocidade angular, linear, cinética. Aqui não tem o angular. Mas repara que ele faz o movimento. Ó. Ele vai fazer, literalmente, ó, vai descrever a função que a gente tem. Então é interessante a gente ver esses gráficos, porque é uma forma de medir, por exemplo, o comportamento desse cara. Ele vai embora toda a vida. Então,
Agora vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho um bloquinho agora ele tem um fundo, tudo bem. Vou botar um cinza meio clarinho, só para a gente ter uma noção que existe um fundo. Opa! E vamos supor agora que eu vou empurrar esse cara com uma força. Ele não tem atrito. Então, se ele não tem atrito, ó, sem fricção, significa que ele vai estar tipo num ringue de patinação no gelo. Né? Ou seja, ele vai toda a vida e vai embora. Então, nesse caso, se eu der um pequeno peteleco nele, o que vai acontecer com ele? Ele vai gerar uma velocidade constante, né? Então, vamos calcular quanto seria isso. Ó. Então, digamos aqui, ó, eu vou dar uma velocidade para ele, de 5 newtons. Beleza, 5 newtons deve ser suficiente. Então, ó, beleza. Deixa eu zerar o nosso cronômetro. Então aqui eu tenho o gráfico de velocidade por tempo e aqui eu vou ter o gráfico de distância por tempo. Então vamos analisar. Deixa eu só botar o botão. Beleza. Então o que vai acontecer? Ó? Inicialmente, um deles ele vai estar numa posição menos 11, porque ele está um pouquinho mais abaixo do zero, tudo bem? E o outro vai ter velocidade praticamente zero. No caso ele vai ter uma velocidade mínima porque ele caiu e tomou tipo um toquezinho. Então, ó, apertei para aumentar a velocidade e parei. Olha que interessante. A velocidade dele, ó, se permanece constante, 3,62. E o meu eixo ΔY sobre ΔX, ou seja, velocidade sobre tempo, é quanto? Minha aceleração. E quanto que vale minha aceleração? Zero. Agora, repara que esse cara não se movimenta. Por quê? Está escrito ali, ó, posição em Y. Então, se eu quero que ele se movimente, eu tenho que botar a minha posição em X. Pronto. Então, agora ele vai mostrar o gráfico. Então, vamos lá. Opa. Pronto. Mesmo sisteminha. As forças normal e mg. Então, olha lá. A distância que ele tem, ó, ele está aumentando a distância. Por quê? Porque ele tem um pequeno movimento. Né? Porque ele caiu, tomou um toquezinho e está indo para frente. Então, quando eu acelero ele, ó, acelerei. Olha lá que interessante. Parei agora. No gráfico de velocidade por tempo, ele está formando uma reta. Lembra? Se eu tenho uma reta no gráfico de velocidade por tempo, a aceleração é quanto? Zero. Ó. Só botar aqui, ó. Olha o mouse aqui, ó. dy sobre dx, zero. Já esse cara aqui, ele vai formar uma reta, ó. E olha que mais interessante. Se eu for pegar exatamente aqui no ponto dele, ó, eu consigo calcular a velocidade que ele vai ter. Ó. Olha lá, se eu faço um sobre o outro, ó, quanto que é dy dx? É a velocidade. E a velocidade é quanto? 4,857. Olha aqui, ó, 4,857. Então o gráfico ele mostra exatamente como o comportamento desse cara. Ó. Então a gente fez o exemplo de ter um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. E se eu tivesse, por exemplo, um arrasto? O que é o arrasto? O arrasto é aquela força que ele desloca quando ele se movimenta para frente. Ou seja, quando você se movimenta para frente, você tem uma força de arrasto que é a força do ar, né? Do vento. Você está deslocando o vento, você está empurrando o vento. Então esse cara vai funcionar o quê? Como se fosse uma força de atrito. Então, ó, só para zerar aqui o gráfico, para a gente terminar. Então, ó, começou a se mover, ó, ele vai se mover ali até a velocidade dele chegar a zero, tá vendo que a velocidade dele está diminuindo. Quando eu acelero, ó, acelerei e parei.
Repara que ele vai começar a se mover, só que agora ele não está se movendo mais em linha reta. Ó. Olha aquele cara ali da velocidade por tempo. Está caindo. Ó. Por quê? Eu tenho uma força de arrasto. E eu consigo calcular qual é essa aceleração. Olha lá. Aceleração de menos 0,027. Essa seria a aceleração dele. E ele vai fazer isso ó, até chegar a zero. Né? Eu posso botar até aqui, aumentar o tempo. Ó. Olha lá. Estou aumentando o tempo para o tempo ir muito mais rápido. Ó. E olha lá. Como a força de arrasto ela depende da velocidade, quando a velocidade diminui, o que vai acontecer com ele? Ele vai alterar essa força, então essa força vai ser menor. Então ela vai ser menor até que chegue praticamente zero, ó, até que ele pare totalmente. Olha lá, está indo, 0,8, 0,7. E com isso, ó, ele está quase parando. Vou botar um pouquinho mais rápido. Olha lá. E ele vai indo assim, ó, até quase chegar. Claro que como eu botei um arrasto tudo certinho, isso aqui vai demorar a zerar. Mas até que está indo rápido. Agora já está diminuindo mais. Isso seria ele num ringue de gelo, né? Isso seria uma realidade atual. Por exemplo, você está andando de carro. Isso aqui seria o efeito só da força de arrasto. Ou seja, só do vento que tem na sua frente. Tá. Basicamente seria só isso. Ó. Aí ele vai Tá indo. contrário, né? Ele vai indo até praticamente parar. Ó. Tá vendo que praticamente parou. Né? Então, a Uhum. força de arrasto é exatamente isso. É o que vai fazer com que o corpo pare. É o vento. É similar, é a mesma coisa que a força de atrito. Só que atrito é contato, arrasto é vento, fluido. Né? É um dos efeitos, por exemplo. Né? Tanto que se a gente tem o mesmo caso, só que com atrito, ele vai parar muito mais rápido. Você viu ali que eu botei quase 20 vezes a velocidade para ele poder parar. Mas se eu boto um atrito aqui de 0,5, que era o que estava, e boto aqui também um atrito um solo de 0,5, opa, aqui eu botei restituição, fricção. Pronto. Então repara o que? Quando eu botei o atrito, certinho, beleza. E eu acelero com ele, ó, ele vai parar na velocidade zero e na distância zero, ó, parou totalmente. Quando eu acelero, ó, repara que a força que eu estou aplicando, ó, ela não é uma força suficiente para gerar movimento. Ó. Então ele não se movimenta. Agora se eu faço o seguinte, se eu aumentar essa força, botar 50 newtons, pronto. Deixa isso. Mesmo gráfico, vai descer e agora eu botei uma força. Ó. Olha como ele começa a se movimentar. Ó. Se movimentou, parou. Olha como o gráfico para ele descer é mais rápido. E olha que a velocidade ela tá aqui, ó, tá bem baixinho. Ó. Ele vai fazer isso, ó. Vou botar aqui. Ó, chegou o movimento, pum, parou. Viu? A força de arrasto, ela vai ajudar a frear, mas a força de atrito ela é muito mais forte. Bom, alguma dúvida? Alguma pergunta, gente? Mas, tipo, tem uma fórmula exata. Vou explicar a força de arrasto no próxima aula, né? Mas já Existe tá. uma fórmula própria para força de arrasto, só que assim, não é nada fácil. E isso a gente nem vai ver, tudo bem? Eu só estou dizendo Show, que ela show. existe, tá? Beleza. Então, acho que eu vou deixar para casa mesmo. Vocês terminem de fazer essas outras questões aqui, tudo bem? Show, show, show. Então, para casa fica aí a própria apostila, a própria prova, né?